Senhor, ministra ao nosso coração a palavra que o Senhor tem separado para nós. Fala, Senhor, a cada um de nós nesta manhã. Senhor, nos ensina, nos corrija, Pai. Fale, Senhor, ao teu povo, fala ao meu coração, para que haja um despertar em nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, profeta Ageu, capítulo 1. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num sectel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeiras e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Seatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Amém? Feche os seus olhos de novo. Peça para que o Senhor fale ao seu coração. Peça para que o Senhor ministre ao nosso coração. Diga: eu preciso de um avivamento. Me aviva, ó Senhor. Fala ao meu coração. Amém. Podeis tomar assento. Muitas vezes nós falamos que com os erros se aprende. Mas a verdade é que nem sempre a gente aprende com os erros. Às vezes nós erramos e erramos de novo, e às vezes continuamos errando. Esse era o caso do povo de Israel.
Depois de 70 anos de exílio na Babilônia, o povo estava negligente e disperso. E Deus levanta um homem chamado Ageu, um profeta. Deus chama ele de 4 vezes de profeta. E o ministério profético de Ageu. 3 vezes Deus usa essa palavra nesse texto. E uma vez chama ele de mensageiro. Deus fala 4 vezes com Ageu. E Ageu, ele é levantado num período de 4 meses. Apenas 4 meses. Deus levanta um profeta por um período de 4 meses para falar com o povo. E ele fala 4 mensagens. Ageu, ele dá 4 mensagens a um povo que estava cuidando dos seus afazeres, estava cuidando da sua casa, estava procurando enriquecer e tinha deixado o templo para segundo plano. Tinha deixado a obra de Deus para um segundo plano. E Deus levanta Ageu e diz: o ministério profético de Ageu fala, assim diz o Senhor. E Ageu começa a trazer o que Deus queria para o povo. E Deus começa, na primeira mensagem de Ageu, Deus reprova a negligência do povo. Olha, vocês têm ficado nas suas casas estucadas, vocês têm cuidado da sua casa, vocês têm trabalhado, vocês têm corrido de um lado para o outro, porém, esta casa está vazia e deserta. Porém, a minha obra não tem sido feita. É a primeira mensagem do profeta. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Essa é a primeira palavra do profeta a um povo que ficou 70 anos cativo. Um povo que, por causa da sua desobediência, do seu pecado, Deus os entregou nas mãos da Babilônia. E 70 anos eles ficam ali sem saber o que era um templo para louvar a Deus. Mas quando eles voltam, e muitas vezes nós pensamos que aprendemos com os erros, e a grande verdade é que às vezes precisamos errar de novo. É por isso que muitas pessoas erram e continuam errando até talvez aprender. Então, o profeta, ele dá a sua primeira mensagem. Deus levanta esse homem diante de príncipes. Zorobabel era príncipe de Judá. Quantos príncipes nós temos aqui esta noite, esta manhã? Quantas princesas? Olha, uma igreja de príncipes e princesas. E Deus levanta um Ageu para falar hoje, diante de príncipes e princesas. Alguém com 4 mensagens apenas. Nos meus 20 e tantos anos de pastor, eu tenho 4 mensagens apenas. Não tenho mais do que isso. Ah, mas você prega todo domingo? Não, a mensagem é a mesma. É você que não tem ouvido. A mensagem é a mesma. Ela tem uma característica um pouco diferente. Um dia a gente põe farinha, no outro dia a gente põe azeite, no outro dia põe sal, mas a mensagem é a mesma. O evangelho é o mesmo. Amém? Jesus deu 4 evangelhos. É o mesmo. Se você pegar o de João, é igual ao de Mateus, é igual ao de Lucas, e é o igual de Marcos. É a mesma mensagem. Mas muitas vezes nós não entendemos a mensagem. E por não entender a mensagem,
nós vamos sofrendo. E Ageu, ele diz, olha, há um povo negligente, há um povo que, por causa das suas contendas, por causa das suas picuinhas, por causa dos seus eus, a obra está parada há 15 anos. Não é nossa não, é a de Zorobabel. 15 anos, a obra não avançava. O alicerce estava pronto para crescer, pronto para ser grande, pronto para o povo chegar e adorar a Deus, mas por causa de dissensões, por causa de divisões, por causa de contendas, Zorobabel não conseguia levantar o templo. E esse era o propósito de Zorobabel, um príncipe. Queria levantar o templo, e estava ali no alicerce. Aí Deus levanta um moço chamado Ageu e diz, olha, vocês estão nas vossas casas, estucadas. Vocês estão bem, eu vos tirei do cativeiro. Quantos aqui saíram do cativeiro? Quantos aqui nesta manhã Deus tirou das mãos do inimigo? E é isso que ele está falando para o povo. Eu vos tirei do cativeiro e vos trouxe para a vossa terra. Aí o povo começa a ouvir. E diz a palavra, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor, dos exércitos, seu Deus. Diga, o primeiro amor. Quantos aqui já sentiram o primeiro amor pela obra? Mas perderam o entusiasmo. Foi o que aconteceu com esse povo. Quando o profeta Ageu, ele diz, olha, vocês estão negligentes, vocês saíram do cativeiro, vamos reconstruir a obra de Deus. Eles voltam todo animados. Diz a palavra que o Senhor levantou o espírito. Amém? O homem por si mesmo ele não tem forças. O homem por si mesmo ele é desanimado. O homem por si mesmo, ele só vê obstáculos. O homem só enxerga os obstáculos. A maioria da humanidade não enxerga as oportunidades. Atrás de cada problema existe uma oportunidade. Mas nós não conseguimos enxergar as oportunidades. Conseguimos enxergar obstáculos, e isso nos leva ao desânimo. E esse povo, depois do Senhor ter levantado eles caem no desânimo de novo. Aí vem a segunda mensagem. O Senhor levanta novamente, pela segunda vez, o profeta. Capítulo 2, versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Você está desanimado financeiramente? Minha é a prata, meu é o ouro. Não há problema financeiro que possa te fazer desanimar, se o teu Deus é o dono da prata e é o dono do ouro. Ah, mas a igreja está passando um processo. Eu não tenho nem vontade de ir na igreja. A glória desta casa será maior do que a primeira. O povo se lembrava do templo de Salomão.
e por se lembrar do templo de Salomão, não se animava em fazer a obra. Ah, mas Deus nos deu um príncipe chamado Salomão. Ele era bom negociador, ele negociava, e ele fazia. Deus levantou eu. Diga, Deus levantou eu para fazer a obra. Deus está me chamando para fazer a obra. Muitas vezes ficamos esperando outro fazer a obra. Não, o tempo hoje é o seu, é o meu. Eu estou no lugar para fazer a obra hoje. Ah, naquele tempo era tão bom. Ah, 1900 e não sei quanto, como era bom. Olha, o povo era uma beleza. Era verdade. O povo era uma beleza. Pastor só trabalhava contra os jovens que colocavam o chiclete debaixo do banco. Hoje, o Brasil perde 7 bilhões de dólares pelos jovens que se engravidam com 14, 15 anos. A economia do Brasil sofre. Só por causa de jovens que se engravidam com 14, 15 anos. O tempo é outro. Mas para esse tempo, Deus levantou você. Para esse tempo, Deus levantou eu. Para esse tempo, não é Salomão, mas é Zorobabel. E o Senhor levanta Ageu, dizendo, olha, o problema é dinheiro? Você pensa que quem deu dinheiro para Salomão? Fui eu também. Eu enriqueci Salomão. E vou te enriquecer também. Ah, eu não consigo. Se Deus é o seu Deus, é o dono da prata e do ouro, Ele vai te abençoar. Ah, eu não tenho. Isso é negligência. Ah, eu não posso. É negligência. Diga, eu tenho. Eu posso. Porque o meu Deus é o dono da prata e é o dono do ouro. No 9º mês, dia 24. Ele começou no 6º mês. Agora fala do 9º mês, no dia 24. Ele, através de perguntas, capítulo 2, versículo 10. Ao 24º dia do mês, 9º, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém leva carne santa na aba das suas vestes, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará santificado? E os sacerdotes respondendo diziam, não. E disse Ageu, se alguém que se tiver tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma das coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo dizia, ficará imunda. Por isso, você não vai ficar santificado apenas por vir à igreja. A santificação da igreja não vai santificar você. Mas o pecado do mundo é contagioso. Pelo pecado do mundo que você vai se envolvendo, que você vai deixando entrar no seu coração, você vai ficando impuro. O fato de você vir à igreja não te faz santo. O fato de você colocar uma palavra, a Bíblia, debaixo do braço, e não fazer dela a sua bússola, não te faz santo. Se você não viver a palavra de Deus, não faz você diferente de qualquer um que está lá numa boate. Não faz diferença. Ah, mas eu vou à igreja. Ah, mas há uns anos atrás uma pessoa chegou para mim e disse, olha, tem uma pessoa aqui na igreja que eu odeio. Eu disse, mas a palavra não diz isso. A palavra diz que você deve perdoar. E ela disse, mas eu odeio e não perdoo.
E eu, na minha juventude, né, alguns anos atrás, eu disse para ela, se eu fosse você, eu ia para o mundo. Fazia todo tipo de pecado. Sabe por quê? Porque você vai para o inferno mesmo. Então, pelo menos vai para o inferno fazendo tudo que o mundo te dá. Por que ficar na igreja mentindo para você mesmo? Porque a palavra diz, da maneira que você perdoa, você é perdoado. Se eu fosse você, eu ia para o mundão. Ia morrer de AIDS até. Porque o mundo te oferece isso. Por que ficar dentro de uma igreja dizendo que odeia o seu irmão? E que não tem perdão para o seu irmão? O pastor Paulo ouviu isso o dia que eu falei e ficou assustado, né? Mas, às vezes precisa chocar mesmo. Graças a Deus que ela não foi morrer de AIDS, ela está na igreja. Não aqui, mas está em outra igreja. Encontrou um pastor mais equilibrado do que eu. Mas é a realidade. Não é você fingir que é crente. Não é você vir à igreja. Não é você tomar o vinho, tomar o pão que te faz santo. Não. Nós somos santos porque o nosso Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos. Precisamos nos achegar a Deus. Precisamos viver a palavra de Deus. E Deus manda Ageu perguntar isso. Escuta, se você colocar algo santo na tua roupa, e onde você tocar vai ficar santo? A resposta dos sacerdotes foi não. Mas se houver alguma coisa impura, se você se contaminar e tocar alguma coisa, as coisas vão ficar impuras? Vai. Se você sobe no púlpito para cantar, tocar, pregar em pecado, a tua adoração é impura. Ah, mas adoração a Deus é pura. Mas a sua adoração, a minha adoração, se tiver em pecado, é impura e Deus não aceita. O Senhor disse, por causa disso. Todo mês a gente fala, por causa disso há entre nós muitos fracos e doentes. Por causa do que, irmãos? E o profeta ele diz, por causa disso. Subi um monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei, porque, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa, por isso retém os céus, o seu orvalho, a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre o trabalho das suas mãos. Por causa disso, a minha casa está negligenciada. A minha obra está colocada em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Nos meus 20 e poucos anos de pastor, acompanho. A pessoa começa a trabalhar. E de repente ela precisa trabalhar mais. E ela fazia algo na igreja, ela deixa de fazer. E cada vez vai mais. Aí ela começa a vir cada 15 dias. Depois cada um mês. Depois, zerou. Se você está nesse processo de cada 30 dias vir à igreja, começa a reverter. Começa a reverter porque a tua terra vai secar. O Deus que te abençoou, Ele vai parar. Tem pessoas que só estão tomando Santa Ceia. E há 4, 5 anos não era nada. A oração nesse lugar o fez prosperar. A obra de Deus nesse lugar o fez prosperar. Amém? E é isso que Deus está falando através do profeta. No 9º mês, vem a pergunta:
Será que você, sendo tocada pelas coisas impuras do mundo, convivendo com pessoas que te dão conselhos malignos, você vai se santificar? Não. 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 Muito pelo contrário. Tem pessoas que abrem o seu coração na internet, né? E às vezes eu fico com vergonha de saber que é membro da igreja. Abre o seu coração. A internet, a vida dela está... Parece que estamos vivendo os anos de Absalão. O que era feito escondido agora está sendo feito às claras. Você vê membros de igreja, jovens de igreja, sentados em bares tomando cerveja. Como as fotos revelam as coisas da mesa, né? Como as fotos revelam. Garrafas e garrafas de cerveja. Mas embaixo está uma frase escrita maravilhosa. Deus é por nós. Deus é por nós, por isso Ele seca. Por isso Ele para. Por isso Ele te corrige. Por isso Ele levanta um profeta. Por 4 meses apenas, com 4 mensagens, para dizer, volte para mim. Volte. Terceira mensagem é uma pergunta. Mas Deus é misericordioso. E Deus levanta o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo. Diga, Senhor, levanta o meu espírito nesta noite, nesta manhã. Eleva o meu espírito. Eu quero viver o primeiro amor. Eu quero retornar ao primeiro amor da tua obra na minha vida. Onde eu orava, onde eu te buscava, onde eu me consagrava, onde eu entregava os meus dízimos, onde eu entregava as minhas ofertas, onde eu fugia do pecado. O primeiro amor. Levanta o meu espírito de novo, Senhor. Ele está muito para baixo. Ele está contaminado. São tantas vaidades hoje. É tanta comunicação que nós temos hoje, mas nenhuma falando de Jesus. Olha como eu estou bonito, olha como eu sou lindo, olha o meu carro, olha a minha roupa, olha a festa que eu fui. Tem tanto nome que eu não sei nem falar, né? Tanto nome que eu não sei nem falar. Preciso me aperfeiçoar de novo, porque o Facebook já está ficando para trás. E eu pensei que eu estava adiantado, mas já estou atrasado de novo. É tanta correria. É uma futilidade o dia inteiro. Olha como eu estou lindo. Olha como eu estou maravilhoso. Estou levantando para ir almoçar. Estou me sentando para não sei o quê. Quando você ora? Quando você louva? Era isso que 520 anos antes de Jesus Cristo, Deus levanta esse profeta. Será que o povo mudou hoje? Não. Aí você tem a resposta. Por quê tanta dificuldade? Por que secou o orvalho? Por que não tem prosperidade? Estou lendo o livro do bispo Edir Macedo, segundo livro dele, um homem de fé. E ele disse que um dia em oração, ele disse, eu não vou ficar mais adorando um Deus que é soberano, que é o dono de todas as coisas, e eu vivendo miséria. A igreja precisa começar a fazer esta oração. Por
quê? Se o nosso Deus é o dono da prata, do ouro, é o Deus de todas as coisas, a promessa é nos abençoar, por que há tanta miséria? Por que há tanta miséria? Por que não conquistamos? Por que não crescemos? Por que não avançamos? E Deus levanta Ageu, profeta, e dá 4 mensagens. Mas na quarta mensagem, diga: Deus é misericordioso. Deus não tem alegria na derrota dos seus filhos. Por isso que Deus levanta profetas. Não é se você vai casar, se você não vai casar. Isso não é profeta, isso é adivinhação. Com quem você vai casar, com quem você não vai casar. E se fosse Deus, não haveria tantos casamentos arruinados com essa prática. A palavra de Deus, ela está aqui. Esforçai-vos e trabalhai. Esta é a mensagem. São 4 mensagens, mas as 4 mensagens traz uma única direção: esforçai-vos, trabalhai, honra ao Senhor seu Deus. Vai buscar madeira. Vamos trabalhar, vamos erguer. Ah, mas não tem dinheiro. Dinheiro não é o problema. Eu sou o dono da prata, o dono do ouro. Ah, mas o Salomão fez algo soberano. Ninguém conseguiu imitar. Não, a glória que haverá nesta casa será superior. O desânimo faz o homem parar. Deixa de sonhar, deixa de projetar. O que eu mais vejo dentro da igreja não é as pessoas se unindo para um único propósito, mas é dividindo. 15 anos, 16 anos nós temos. 15 anos esta obra estava parada por causa das contendas e das divisões. Chegou o momento de todos fazerem a obra de Deus. Quantos querem prosperidade? Diga: eu preciso buscar madeira e edificar a casa de Deus. Eu tenho a minha parte no crescimento da obra de Deus. Se você ficar na sua casa, estucada, esperando as coisas acontecerem, esperar que um dia você vai ficar santo, não vai, irmão. Se envolva com as coisas santas. Começa a fazer parte das coisas santas. Você tem tempo para o shopping, você tem tempo para passeios. E eu fui um pastor que nunca preguei que você não deva viajar ou tirar férias. Pelo contrário. Pelo contrário. A Bíblia nos ensina um dia de descanso. Mas infelizmente nós temos tirado o domingo para descanso. E nós elegemos o domingo para o Senhor. Quando você não elege o domingo e rouba o domingo do Senhor, porque você só elegeu o domingo para louvar a Deus, e você não louva ao Senhor no domingo, não vem à casa do Senhor, você está roubando. Nós estamos roubando. O alicerce ficou 15 anos parado. Oposição. Quando fala de 4 mensagens, você pode procurar. O número 4 representa o governo do homem. A numerologia bíblica diz que 4 é o governo do homem. E Deus colocou o homem para governar o quê? Os pontos cardeais. São 4. As estações do ano são 4. E tantas coisas você vai. Dentro da Bíblia são 4. Porque é o homem quem precisa governar. É o homem quem precisa administrar. A Bíblia fala dos 4 ventos, 4 confins da terra. Tudo está na mão dos homens. Estão dizendo que a terra vai aquecer. Por que a terra vai aquecer?
por causa da ganância do homem. Desequilíbrio no governo. Essa semana teve um tufão nunca visto. Um vento chegou a 320 km por hora, 300 e poucos quilômetros por hora. São Paulo dá no máximo 80 km por hora e cai árvores aos montes. Imagina um vento de 300 km. Eu vi pessoas rolando com a ventania. Tudo isso por causa, diga, falta de governo. Deus colocou o homem para governar a terra. Mas todos estão preocupados com a sua casa. Com o seu eu. E quando ficamos preocupados com o nosso eu, esquecemos que Deus fez o céu e a terra, as estrelas, os peixes, para que o homem administrasse. E dele tirasse proveito. E dele fosse abençoado. Mas quando o homem se fecha na sua própria casa, ele esquece tudo isso. Esquece as 4 mensagens de Ageu. Diga, por quê? A terra não está dando o seu fruto. O orvalho secou. Foi a pergunta que o povo fazia. Por que, Senhor? Trabalho de domingo a domingo e o dinheiro não dá. E ele fala, o dinheiro que você recebe, coloca num saco furado. Por causa da minha casa que está deserta. Diga, por causa da minha casa que está deserta. Você vai trabalhar, vai colocar o seu dinheiro num saco furado, vai sobrar mês e vai faltar salário. Mas se você fazer aquilo que Deus tem te chamado a fazer, aquilo que Deus te levantou para fazer, aquilo que Deus te incumbiu de fazer, eu não sei se você vai usar Facebook, se você vai usar os livros, se você vai sair pelas ruas, mas o que Deus te mandou fazer foi, ide e fazei discípulos. Você está fazendo discípulo do quê? De como você é linda? Narcisismo? Narciso é uma mitologia que ele morreu de tanto olhar no espelho d'água. Será que você vai ficar o dia inteiro na frente de um computador até morrer? Até secar? Há muitos narcisos na nossa sociedade de hoje. Use o que você tiver que usar, Facebook e não sei mais o que, Use para levar a palavra de Deus. Chega do eu. Olha como estou lindo, olha como estou charmoso, olha o meu carro, olha a festa que eu fui, olha o hotel que eu estou. Tudo isso Deus te dá e não acrescentadores. Deus enriquece e não acrescentadores. Eu não estou falando mal da prosperidade não, porque o nosso Deus é o dono da prata e do ouro. E Ele quer que o seu povo coma o melhor. Coma o melhor. Mas agora quando você tem o melhor, e esse melhor está te fazendo pior, algo está errado. Zorobabel, não é por força e não é por violência. É pelo meu Espírito. É por isso que nesta manhã, o Espírito de Deus vai levantar o teu espírito. Você crê? Nós temos 4 mensagens. Se você olhar o logo Fonte de Vida, ali tem 4 mensagens. Bíblia, pomba, fogo e o trigo. São 4 mensagens. Quantos já tinham observado isso? Só eu. Talvez eu seja o Ageu. Amém por isso. Tenho 4 mensagens na minha vida. Eu não ando sem a palavra de Deus. Diga, luz para os meus pés. É a tua palavra. Diga, esta igreja
não abre mão da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. O que você está fazendo, o que você está vivendo, está de acordo com a palavra de Deus? Nós estamos debaixo dessa palavra. Eu só ando debaixo da palavra de Deus. Eu tenho que andar debaixo da palavra de Deus. Segundo a pomba, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Não faça nada se o Espírito de Deus não estiver te dirigindo. Nós poderíamos fazer um bom teatro, poderíamos ter uma igreja superlotada trazendo artistas. Não. Essa igreja vai encher pela unção do Espírito Santo de Deus. Essa igreja vai encher, porque o Espírito Santo é que convence as pessoas. Não precisamos pagar fortunas para artista vir aqui e ter uma igreja inchada. Ter uma mentira. Pessoas saindo do culto, indo para os motéis. Não. Não se assuste não. Essa é a realidade de uma igreja, das igrejas hoje. E quando o adultério não está em cima do púlpito. Quando o pastor já não está no terceiro casamento. Ou você pensa que para ele sair do primeiro e para o segundo ele já não adulterou. O Espírito Santo de Deus é quem vai purificar, vai trabalhar. Nós só vamos crescer debaixo do Espírito Santo de Deus. Quantos querem isso? Atrás tem o fogo. A palavra do Senhor diz: o meu Deus é um fogo purificador. Eu não vou te convencer do seu pecado. Você não vai me convencer do meu pecado. Mas o Espírito Santo nos convence. E quando o Espírito Santo nos convence, queima toda a impureza. Todo pensamento contrário, todo pensamento de discórdia, de divisões, de contenda, de ódio, de rancor, tudo isso vai saindo e vai ficando a pureza da igreja. Eu creio na pureza da igreja. Quantos querem viver a pureza da igreja? Diga: queima, Senhor, tudo aquilo que é palha dentro do meu coração. Tira a impureza, pensamentos malignos, tira, queima, queima. O nosso Deus é um fogo purificador. Aleluias! Aplauda o Senhor por isso. O Senhor vai limpar a sua igreja. O Senhor vai limpar os pensamentos. O Senhor vai purificar os corações. Oh, glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. E vivendo tudo isso, vivendo pela palavra, o que diz a palavra. Às vezes a gente ouve o que os outros dizem. Eu ouvi uma pessoa dizer que dízimo é do Velho Testamento. E o que diz a palavra? Eu ouvi dizer que a igreja é rica, não precisa de mim. E o que diz a palavra? Primeiro passo: viva pela palavra, não pelo que os outros dizem. Há muitos loucos pregando o evangelho por aí, um evangelho segundo o seu coração e segundo o seu pensamento. Não é um evangelho segundo a palavra de Deus. E tem pessoas que ficam acordadas de madrugada para ouvir. O mês passado o pastor falou aqui sobre o irmão Soriano. O cara é um filipino. O que tem de brasileiro seguindo um filipino, que só diz asneiras sobre a palavra. Ele disse que ele prega um evangelho de graça, que a igreja não precisa de dízimo, não precisa de oferta. Qualquer pessoa inteligente diz: de onde vem o dinheiro para manter os seus programas no mundo inteiro de televisão? Se não vem de ofertas, não vem do povo, vem de organizações malignas. Porque o dinheiro precisa vir do povo. A sua oferta, o seu dízimo, é que faz a obra crescer.
Deus poderia fazer assim, ó, e chegar madeira, chegar ouro, chegar tudo. Mas Deus diz: subi, trazei madeira. Sabe por que você está ganhando e não está dando certo? Você sabe por que não está prosperando? Porque você pega o teu salário e coloca num saco furado. Há um devorador. O que diz a palavra? Eu repreenderei o devorador. Você quer viver pela palavra? Ou pelo que diz os loucos por aí? Os mentirosos. Porque quando uma pessoa diz que ele prega o evangelho sem dinheiro algum, ele é um mentiroso. A igreja precisa do dinheiro. Jesus precisava do dinheiro. Havia mais de 500 pessoas sustentando o ministério de Jesus. Pessoas que iam à frente, pessoas que preparavam alojamentos, pessoas que preparavam mantimento para que Jesus chegasse lá. Mas tem pessoas pregando aí que você não precisa nem de igreja mais. Existe a ceia virtual. Que lindo. Você toca ali, clique, aí aparece o cálice. Aí depois aparece o pão. Aí o copo até esvazia, né? Aí você tem a sensação que foi você que tomou. Aí o pão, ele vai sumindo. Que bênção. E às vezes você pode fazer a ceia até assistindo a corrida da manhã. O computador de um lado, a televisão do outro. Ou deixa num cantinho, né? A ceia. Aí você vai fazendo os dois juntos. Que bênção que está hoje a igreja. Que maravilha. Isso é mentira, irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. Você vir aqui, eu estar aqui, nós nos abraçarmos. Eu tomei uma decisão esse domingo, eu não vou ficar mais orando pelas pessoas no final do culto. Eu vou cumprimentar cada um. Eu quero te cumprimentar antes de ir embora. Aí eu venho para cá, vou orar para quem tiver que orar. Posso ficar aqui até de tarde. Mas eu quero falar, foi bom que você veio aqui hoje. Que bom. E gostaria de dar um abraço todo final de culto. Porque a sua presença é importante. Amém? Vivendo isso, vivendo na palavra, vivendo debaixo da unção do Espírito Santo, sendo purificado pelo fogo que é o nosso Deus, não há um resultado melhor do que a prosperidade. Por isso, o trigo. Diga, nós vamos viver debaixo da unção da prosperidade. Ouça o que eu vou te dizer. Se você entender essas 4 mensagens, este ano que está terminando ainda, esses meses, serão os melhores meses da sua vida. Basta entender essas 4 mensagens. 4 mensagens. Não precisa mais do que isso, irmãos. Você tem gastado tanto dinheiro em DVDs, em livros, e liga numa televisão, vai para outra, e fica de noite, e fica de dia, e recebe a oração não sei de quem, a oração não sei de quem. Não precisa disso. Entenda essas 4 mensagens. Deus usa o profeta Ageu para dar 4 mensagens. 4 meses durou seu ministério. Não é mais necessário do que isso. Quando o povo entendeu, Deus restabelece. E diga, e toda maldição é quebrada. Todo devorador é caído por terra. Quando entendemos a mensagem. Zorobabel entendeu a mensagem. E ele começa a trabalhar, ele começa a se animar, ele começa a buscar madeira, ele começa a levantar a obra. E cada vez que a obra vai crescendo, ele vai se alegrando. Diga, se alegrar. Você tem se alegrado nas suas conquistas? Cada passo, cada conquista, dai glória a Deus. Zorobabel não é por força nem por violência, mas cada pedra que você colocar, Zorobabel, dê glória a Deus. Cada conquista, diga, cada conquista, dá glória a Deus.
Sabe por que você vai entrando num processo de tristeza e de angústia? Porque você não louva a Deus. Aí nós vamos entrando num processo de tristeza e de angústia. Acontece com você, acontece comigo, acontece. Nós acabamos de construir um prédio maior do que esse, uma igreja bonita. Poucos deram glória a Deus, talvez. E um mês depois eu estava começando a ficar desanimado. Um dia Deus me levou lá pela manhã e disse: a obra é assim. Se empenha, se coloque de pé, porque minha é a prata e meu é o ouro. Diga, esse ano que vem, se nós entendemos as 4 mensagens, nós vamos construir outras igrejas. Ah, mas é muito pouco, povo. Deus vai enriquecer vocês. E Deus vai trazer pessoas. Você crê? Diga, eu entendi. Essas 4 mensagens. Vamos ao livro de Jeremias. Para entender o que Deus fez com Zorobabel. Quando o avô de Zorobabel era rei, ele era o rei, Joaquim. Por causa da sua maldade, por causa de se afastar de Deus, Deus leva o povo cativo. E Deus dá um decreto. Irmão, quando você não obedece à palavra de Deus, quando eu não obedeço à palavra de Deus, Deus vira o rosto para nós. E tudo que você ganha é um saco furado. Tudo que você produz é terra seca. Nada há alegria, nada há prosperidade. E você trabalha. Assim era o povo lá no Egito. Dá mais palha para esse povo. Eu quero mais tijolos. O mundo cada vez vai exigir mais de você. E você acha que tem que trabalhar 24 horas. Eu não conheço ninguém que trabalha 24 horas que está rico. Muito pelo contrário. Riqueza se adquire com sabedoria e inteligência. Amém? Riqueza se adquire com sabedoria e inteligência. E o homem não tem, ela vem de Deus. E quem não tem, peça a Deus. Porque senão você vai virar um burro de carga. Meu pai, na sua sabedoria de um homem que nunca estudou, ele dizia: quem trabalha tem uma camisa. Quem não trabalha e administra tem 2. É por isso que Deus falou assim: vocês não serão caudas, vocês serão cabeças. Nós estamos vivendo isso? Mais ou menos não serve. Tem que viver a palavra. Se a palavra diz para você ser dizimista, irmãos, não tenha dúvida, seja dizimista. Se a palavra diz que você tem que ser ofertante, não tenha dúvida, seja ofertante. Se a palavra diz que você deve jejuar e orar, não tenha dúvida, jejue e ore. Se a palavra diz que você tem que se consagrar, não tenha dúvida, se consagre. Se a palavra diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento, busca conhecimento. Busca o conhecimento. E o rei Joaquim, ele recebe um decreto terrível de Deus. Jeremias capítulo 22, versículo 24. Vivo eu, diz o Senhor. Vivo eu, diz o Senhor. A pessoa mais velha aqui deve ter uns 70 e poucos anos. Desde que ela nasceu, Deus é vivo. A pessoa mais nova deve ter alguns meses. Deus é vivo ainda. Diga, Deus é vivo? Diga, enquanto Deus for vivo, a sua palavra é lei. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá,
fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Quantos são profetas aqui nesse lugar? Quantos são sacerdotes, sacerdotisas? Quantos são reis? Assim diz a palavra. Povo santo, povo escolhido, reis, sacerdotes. Mas se você não me ouvir, eu te arrancarei o anel de selar. E um rei sem o anel de selar não é nada. Sua palavra não tem poder. Sabe por que muitas profecias não se cumprem? Você sabe que muitas orações não são ouvidas? Porque o seu anel de selar não funciona mais. Vivo eu. Se você continuar na vida que você está levando, eu arrancarei, ainda que você fosse a minha mão direita, eu arrancarei o seu anel de selar. O que diz a palavra? O que dois ligar aqui, será ligado nos céus. O que dois desligar aqui, será desligado nos céus. Se ouvirdes a minha palavra. Diga à pessoa que está do teu lado, por que estamos perdendo o tempo? Por que não seguimos ao Senhor? Por que não entendemos as 4 mensagens? Você acha que você é muito esperto, retendo o que é do Senhor? Não. Você acha que você é muito inteligente, trabalhando 24 horas? Não. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. O Senhor quer colocar você como cabeça e não como cauda. A muitos emprestará e de ninguém tomará emprestado. Olha que palavra. Você está vivendo isso? Eu estou vivendo isso? Não. Não. Então precisamos entender as 4 mensagens. E o tempo está terminando. O tempo do governo do homem está terminando. O tempo de ter um homem aqui em cima, trazendo aquilo que Deus fala, está terminando. Aí nós vamos viver as dores. Haverá um domínio do anticristo, onde a Bíblia não será mais pregada, e mesmo que pregada, não vai levantar o teu espírito. O tempo é hoje. Não é tempo de estar nas suas casas estucadas, enquanto a minha obra está para ser feita. Não é tempo. É tempo de ouvir as 4 mensagens. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu o arrancaria. Eu arrancaria. Mas quando Zorobabel, ele ouve a palavra, o Senhor diz que ele é o anel de selar. Farei tremer as nações e virá o desejado. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor. E o Senhor chama Zorobabel do anel de selar. Quantos aqui querem ser o anel de selar de Deus? Diga, eu quero ser o anel de selar. Eu quero ser o anel de selar. O Senhor quer que você tenha um anel de selar. Tudo que você determinar será lei. Você será um embaixador de Cristo aqui na terra. Você quer viver isto? Diga, hoje eu ouvi as 4 mensagens. Eu sou o anel de selar. Amém? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24 mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra,
derribarei os tronos dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que neles se assentam, e os cavalos que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, Zorobabel, filho de Seatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Dá glória a Deus por isso. Capítulo 2, versículo 23. Naquele dia, diga, neste dia, o Senhor vai derrubar os exércitos dos inimigos, espíritos malignos, espírito de prostituição, espírito de engano, espírito de miséria, tudo cai por terra nesta manhã. Você crê? Espírito de vaidades, de narcisismos, de frieza, diga, cai por terra nesta manhã. Deus está me levantando com um anel de selar. Se coloque em pé, diga em nome de Jesus. Nós selamos nesta manhã um novo tempo neste lugar, na minha casa, na minha família. Eu entendi as 4 mensagens. Aleluias! Oh, glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aplauda o Senhor, glorifica o Senhor. Aleluias! Levanta a tua mão direita. Diga, Senhor, coloca o anel na minha mão. A primeira coisa, quando o filho pródigo chega na casa do pai, ele coloca um anel na sua mão, restabelecendo a autoridade. Diga, eu sou autoridade. Na minha casa, os reinos, os espíritos malignos vão sair, porque eu tenho o anel de selar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga ao Senhor. Aleluias!